Fica comigo até o final deste vídeo. O que você vai ouvir não é apenas um conteúdo. É um convite para se olhar, para questionar o que você acredita sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo. Olhe ao seu redor, olhe para as pessoas. Agora olhe para dentro de você. O que você sente pode não ser só seu. Pode ser o reflexo daquilo que você prefere não enxergar. Se inscreve no canal, curte, comenta o que achou e compartilha. Mas acima de tudo, fica até o final, porque o que vem a seguir pode desconstruir tudo o que você pensa que conhece sobre si mesmo. A psicologia chama isso de tétrade sombria. 4 faces que todos nós carregamos silenciosamente: narcisismo, maquiavelismo, psicopatia e sadismo. Narcisismo, a necessidade de se sentir superior, de acreditar que o mundo gira em torno de si. O espelho que buscamos para validar nossa própria existência. E quando esse espelho se quebra, o vazio que surge pode ser insuportável. Maquiavelismo, a manipulação fria, o cálculo estratégico. Usar os outros como peças de xadrez, como se suas vontades fossem apenas instrumentos de nossos desejos. A frieza que assusta, porque nos lembra que somos capazes disso, mesmo que raramente admitamos. Psicopatia, a ausência de empatia, indiferença à dor, o vazio emocional que engole sentimentos, olhar o mundo sem pertencer a ele e perceber que talvez não precisemos pertencer. Sadismo, o prazer em confrontar o sofrimento, o dos outros e às vezes o próprio. A curiosidade mórbida que nos força a observar o que preferiríamos ignorar. O prazer sombrio que existe em cada um de nós, em algum nível silencioso e negado. Júlia Kristeva chamaria isso de encontro com o objeto. O objeto não é apenas o outro que nos assusta. O objeto é aquilo que carregamos dentro, aquilo que nos ameaça, aquilo que nos faz questionar nossa própria identidade. É o que rejeitamos, mas que nos define. É a linha tênue entre o humano e o monstruoso. E essa linha, ela habita dentro de nós. Quando alguém encarna a tétrade sombria, sentimos repulsa, sentimos medo. Mas nosso desconforto não é apenas com eles, é com nós mesmos. Com o reflexo que se move atrás do espelho. Com a pergunta que surge: e se eu fosse assim? O narcisista nos lembra do ego que desejamos ter. O maquiavélico nos lembra de nossas próprias manipulações. O psicopata nos mostra o abismo da empatia que poderíamos atravessar. O sádico revela o prazer que, se admitíssemos, poderíamos sentir ao confrontar dor e poder. E então percebemos, não é sobre vilões, não é sobre heróis, é sobre mim, sobre você, sobre todos nós. Cada um de nós carrega a tétrade sombria de alguma forma, mesmo que adormecida, mesmo que disfarçada por boas intenções ou rotina diária, mesmo que negada com coragem ou medo. O que nos separa do objeto absoluto não é força de caráter, não é moralidade, é consciência. É percepção, é a decisão de enfrentar ou negar a própria sombra. E é nesse ponto que tudo se torna desconfortavelmente real, o mundo que julgamos justo, as pessoas que chamamos de boas, os valores que acreditamos sagrados. Todos frágeis, todos construídos, todos facilmente desmoronáveis. Se a lucidez for intensa demais, ela pode destruir mais do que qualquer monstruosidade externa. Porque perceber demais, olhar demais, faz você confrontar verdades que não têm alívio. Você começa a pensar, será que eu seria diferente? Se percebesse a verdade crua da humanidade, se enxergasse cada traço sombrio como parte de mim, se encarasse a linha tênue entre o bem e o mal, e visse que, em certos momentos, podemos atravessá-la sem perceber, e ainda mais, como reagiríamos se o mundo refletisse cada sombra que ignoramos, se não houvesse mais distrações? Se não houvesse ilusões de normalidade, o que sobraria de nós? O que ainda estaríamos dispostos a reconhecer em nossa própria mente? A tétrade sombria não é ensinar vilania, não é glorificar crueldade. É confrontar o objeto que mora em todos nós. É olhar o que preferiríamos ignorar. É aceitar a complexidade do humano e, às vezes, do monstruoso. O horror não está lá fora. Ele está dentro, em cada escolha que fazemos, em cada impulso que reprimimos, em cada sombra que rejeitamos. Não há respostas aqui, não há justificativas. Só perguntas que queimam, perguntas que ecoam, perguntas que fazem você refletir. Durante dias, a tétrade sombria não é psicologia superficial. Não é teoria distante, ela é Kristeva em ação. O objeto revelado, o objeto refletido, o objeto confrontando cada pensamento, cada impulso, cada sombra. E você, o que faz com o que vê dentro de si?
O que faz quando percebe o que habita em sua própria mente, quando a lucidez atravessa o que você acreditava ser seguro, é até mais.